sindicato representa avanço significativo e reforça a importância do CISEMA tanto para a população mineira quanto para a proteção animal. O CISEMA acompanha os impactos da mobilização e manterá canais de orientação junto às unidades e à população, garantindo a continuidade das atividades essenciais. Sendo que se apresenta para o momento e reiterando nossos protestos de elevada estima, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente. Luana Vasconcelos Caldeira, assessora de chefe de relações institucionais. Só para contextualizar, Thaís, colaborar com o entendimento, essa moção que a gente encaminhou foi para pedir providências para a gente acabar com a greve. Foi tratado na nossa última reunião, a gente aprovou essa moção e encaminhamos para o Estado. O Estado mandou essa resposta, uma resposta, digamos que resumida, dizendo que está fazendo a tratativa, mas a greve ainda está acontecendo, não tivemos avanço com o Sindicato de Servidores, e, infelizmente, a gente tem impactos, inclusive na cobrança, nos processos de outorga, nos processos de SMAT, que está trazendo realmente um impacto muito grande, mas esperamos que isso resolva. Depois de receber esse e-mail, a gente não fez nova correspondência, tá? Se vocês acharem necessário, a gente pode fazer para ter um retorno de como que está a situação, tá? Acabando, vou dar correspondência agora. Bom dia. Essa próxima correspondência foi um pedido que o CBH fez à agência PGB, falando da possibilidade, né, de implementar aqui na região o programa Produtores de Água. E a gente recebeu a resposta seguinte. Bom dia, meninas joia. Anteriormente conversamos com o Disseu, acabou de chegar, seja bem-vindo, sobre o programa de Divisor de Águas em Paracatu e conversamos também com o presidente do Sindicato Rural e prefeito de Paracatu. Concluo ao final dessas conversas que temos total condição de construir um programa produtor de águas aqui em Paracatu ainda em 2026. Gostaria de pedir o apoio da agência Peixe-Vivo para pensarmos como podemos fazer isso acontecer. Temos relativamente recursos para apoio pessoal ou talvez tenhamos algum valor para empenharmos na elaboração do projeto ou algo do tipo. Preciso do apoio da agência Peixe-Vivo para elaborarmos e executarmos um produtor de água em Paracatu em 2026, que seja um projeto piloto menor, mas que possamos já levar isso para frente. Vocês acham possível? Avaliem como podemos fazer isso acontecer e me falem, por favor. Muito obrigada. Aí, depois a gente vai ler nas correspondências recebidas que ela destaca que foi colocado no PAP um valor de 2 milhões e alguma coisa que pode ser já previsto para fazer as intervenções, né, Orlando? A gente pode usar esse dinheiro para fazer as intervenções. O desafio nosso agora é encontrar um pagador do serviço ambiental, ou através de emenda, ou através de um particular, uma empresa privada, para fazer essa parceria e pagar pelo serviço ambiental. Então, a gente vai tentar fazer essa costura da agora para frente. A próxima correspondência recebida foi uma correspondência recebida da Emater de Guarda-Amor. Boa tarde. A pedido da Joviana Pereira de Araújo, presidente do projeto de assentamento Nossa Senhora da Guia, vem por meio desse relatar um grande problema sobre a mortalidade de peixes ocorrido no dia 19 de novembro de 2025, ocorrido no Córrego Melo, que banha o assentamento. Em anexo, ata para melhor explicação do ocorrido. Para mais informações e provas, como vídeos gravados do ocorrido, ela deixa o telefone e aguardamos retorno dos órgãos competentes. Deixou o contato, né, a unidade regional de Unai, mas falando de Guarda-Amor. E aí tem a ata completa aqui da reunião. Na ata, ela relata o acontecido, de que forma que aconteceu, tem a assinatura dos presentes também. Nós encaminhamos essa questão, né, que foi colocada no comitê para a Polícia Ambiental, que já tinha tratado, já tinha feito também a ocorrência, na boletim de ocorrência, e como comitê a gente passou, né, para a Polícia Ambiental tomar as providências. Bom dia a todos. Sim, nós recebemos a informação desse fato, né, ambiental, da comunidade de peixe, e já tinha designado a equipe de policiamento de meio ambiente de vazante para fazer esse registro. E aí nós respondemos aí para o comitê, nos mandando até cópia de ocorrência, informando aí as providências que foram tomadas, né, e também para o comitê também tomar conhecimento. Beleza, obrigado, Felipe.
Quarta correspondência Outra aí. recebida, Mas chegaram a ver qual é o motivo, não? Da mortandade, não? Fala aí para gravação. Chegaram a ver qual é o motivo, qual é que foi o motivo da mortandade? Deu para se saber. Não deu para saber? Só para informar mesmo. Tá? Só para informar. Tá bom, obrigado. a quarta correspondência foi uma correspondência do IGAM, é uma resposta do Tiago, uma resposta de um questionamento do comitê a respeito da questão da cobrança, dos problemas que a gente estava tendo relacionado à cobrança. Vou ler a resposta. Prezado senhor Tobias Tiago Pinto Vieira, presidente do CBH Paracatu e Urucuia. Em atenção ao ofício CBH Paracatu e Urucuia, número 43, de 2025, encaminhamos em anexo a resposta oficial da Diretoria de Gestão de Apoio, contendo o relatório consolidado de cobrança, arrecadação e inadimplência para o exercício de 2024, cobrados em 2025. Para fins de alinhamento prévio, a plenária do dia 3/12, gostaríamos de destacar 2 pontos fundamentais detalhados no ofício anexo. A natureza dos débitos, o percentual de valores em aberto aproxima de 71%. Não deve ser interpretado como inadimplência consolidada. A maior parte desse montante, 57,10% do total cobrado, refere-se a valores contestados administrativamente pelos usuários, e não a evasão de pagamento. Impacto da greve. As análises dessas contestações encontram-se temporariamente paralisadas devido ao movimento grevista dos servidores do sistema, superior a 85 dias, o que impede a revisão ou confirmação desses valores neste momento. Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários para a reunião do comitê. Cordialmente, Tiago Figueira Santana. Qual que é a preocupação do comitê? A preocupação é principalmente relacionada à questão da inadimplência. Até representando aqui os produtores rurais, para deixar claro que talvez não é por parte dos produtores na questão do pagamento, mas é porque a gente está tendo muita inconsistência na cobrança, valores que estão errados e a gente não consegue fazer os ajustes necessários. Tanto pela questão dos funcionários mesmo, tanto pela questão do sistema. Então, a preocupação nossa é o quanto que essa inadimplência vai impactar tanto a questão dos comitês, de forma geral, mas também como que vai impactar os juros, né, que podem ser cobrados aí para os produtores futuramente. Então, a gente estava tentando buscar uma construção coletiva antes de um problema talvez maior. Vocês vão lembrar que nas nossas últimas reuniões a gente sempre tratou da inadimplência, porque a preocupação é que a gente acabou de assinar um contrato de gestão, a empresa que foi contratada, que é a Agência Peixe Vivo, ela precisa receber o valor do custeio para continuar funcionando, para o nosso comitê continuar funcionando, essa roda não parar, e obviamente que a inadimplência é uma canseira que a gente tem se isso não for resolvido. E aí, falando em valores, né, essa resposta, o Tiago fez questão de mandar um ofício junto. Nesse ofício, eu acredito que foi encaminhado do grupo, no WhatsApp e no e-mail, fala que foram gerados em valores calculados, né, gerado em cobrança total, 30.272.784,70 centavos. Desse valor, desses 30 milhões, que estão quitados, perfazem 8 milhões. 8 milhões perfaz soma de quitações, tá? Tá tudo quitado. E dos débitos em aberto são 21 milhões, sendo que desses 21 milhões, 17 milhões estão contestados. O que é a contestação? Quando o usuário recebe o valor que não está correto na visão dele ou da consultoria dele, ele entra com um processo relativamente simples no ecossistemas para fazer esse recálculo, né, apresentando um novo cálculo e contestando esse valor para o órgão ambiental emitir nova cobrança. E no ofício ainda, o Tiago explica que essa resposta das contestações ainda não foram feitas em razão da greve. Então, por conta da greve, não conseguiu dar o retorno aos usuários com o novo valor a ser pago e esse valor está em aberto. Dos 30 milhões gerados em cobrança, pode ser que esse valor caia muito, porque foram geradas cobranças absurdas, né, em alguns casos. Nós temos exemplos de usuário que deveria pagar 3 mil, foi gerado um boleto de 2 milhões. Tem 2 milhões, tem de todo jeito.
Então, é um erro pequeno de um PPU, mas que impacta diretamente, e obviamente são alguns milhões a menos desse valor cobrado. Então, a gente precisa realmente que a greve termine para a gente ter um retorno sobre isso, e é por isso que eu fiz questão de trazer. Em termos de porcentagem, né, vocês lembram que no ano passado nós tivemos uma inadimplência de aproximadamente 35% em Paracatu, no Paracatu, no SF7, e no Urucuia foi 54%, se eu não me engano. Esse ano, no Paracatu, está 71% em valores em aberto, sendo que sim. Aqui, ó, 71 e 77 no Paracatu e 72 do Urucuia. O total final de 71% em aberto dos dois comitês. Desses valores, né, dos 71% que está em aberto no Paracatu, 57% está contestado. Então, mais da metade está contestado. Então, realmente, se isso não for resolvido, esse vai ser o impacto que a gente vai sofrer no próximo ano em termos de recebimento de dinheiro para a operação da agência dos projetos que a gente tinha pensado, né? Então, ele fez questão de dizer no ofício dele que no item 2.2, vai descer lá, 2.2, que a situação operacional da análise é fundamental, é importante dizer que, em razão da greve, não consegue analisar e dar esses retornos. Então, realmente, é o que a gente precisa estar resolvendo agora para frente, junto do Estado, todos os atores envolvidos, para poder pressionar o governo e poder resolver esse tema da greve, né? Senão a gente não vai sair do lugar. É até importante, ó, no 2.1 ele coloca, né, que no SF7 os valores contestados somam mais de 15 milhões. E no Urucuia, né, mais quase 2 milhões, 1,5 milhão, né, de contestação. Então, a gente vê que tem muita coisa aí para ser analisada e corrigida, né? É interessante observar que os usuários fizeram a contestação. Sim, isso que eu ia falar, que eu queria deixar bem claro, né, que ele tem coisas a serem analisadas que foram contestadas. Alexandre, Prefeitura de Vazante. Bom dia a todos. Eu fico perplexo com a situação dessa, porque é o seguinte, nós estamos na era da formação rápida, computadores. O prazo para nós, usuários, leitores, é sempre restrito e nunca é perdoado. E o Estado não vem fazendo a parte dele. Então, como que isso acontece? Uma discrepância de valores extrema. Se fosse assim, um pouquinho, não foi um errinho ali de adaptação, mas extrema. E não conseguir apresentar esses cálculos, esse boleto, quer dizer, eu acho que está tudo errado. Acho que eles têm que pegar, passar por racha tudo e refazer, porque é inadmissível. Em época de inteligência artificial, de rapidez de cálculo, cara, nós estamos muito atrás do que o mundo está vivendo aí. Pelo amor de Deus. Obrigado, desculpa aí o desabafo, mas eu acho que a gente tem que pressionar o Estado. Isso não pode continuar assim, não. Quem sai perdendo? Os usuários, os comitês, o meio ambiente, todos saem perdendo isso, até o próprio Estado. Obrigado. Obrigada, Alexandre. A gente pode até deixar aí depois para, se quiser propor novamente a moção para a gente caminhar a questão da greve, né? A gente pode. O próximo item aí o assunto é o sobrestamento dos processos de outorga na bacia do Rio Paracatu e na calha do Rio das Velhas. É um ofício circular expresso pelo processo. Mas eu vou ler. Prezados senhores, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas informa que expediu no dia 26/11/2025 o comunicado IGAN 2 de 2025 para as unidades regionais de gestão das águas, URGAS, unidades regionais de regularização ambiental, URAS, e a Diretoria de Gestão Regional, DGR, repassando as orientações acerca da análise do processo de outorga da Bacia do Rio das Velhas e Paracatu. Esse comunicado visa orientar as equipes quanto aos procedimentos temporários que deverão ser adotados em razão da identificação da situação de indisponibilidade hídrica para a bacia hidrográfica do Rio Paracatu e na calha do Rio das Velhas. Desta forma, ficaram definidos os seguintes procedimentos a saúde. Comunicado do IGAN número 2 de 2025. Orientações sobre a análise de processos de outorga não vinculados ao licenciamento ambiental ou vinculados ao licenciamento ambiental simplificado, inseridos nas bacias hidrográficas do Rio das Velhas e Paracatu.
A partir de 1º de 2 de 2025, ficam estabelecidos temporariamente as seguintes diretrizes. Número 1, captações e derivações das calhas do Rio Paracatu e das Velhas. Mantém-se sobrestadas todas as solicitações de outorgas superficiais realizadas através da captação direta, formalizadas e que venham a ser formalizadas, com exceção das solicitações de renovação de outorga, retificação de titularidade, além de processos referentes a barramentos com regularização de vazão, acumulação e as captações inseridas nessas estruturas. Número 2, captações e derivações nos afluentes do Rio Paracatu. Mantém-se sobrestadas todas as solicitações de outorgas superficiais realizadas através de captação diretas formalizadas e que venham a ser formalizadas, com exceções das solicitações de renovação de outorga, retificação de titularidade, além de processos referentes a barramentos com regularização de vazão, acumulação e as captações inseridas nessas estruturas. Número 3, construção de barramento ou açude. Fica liberada a análise de solicitações de outorga para barramento nas bacias do Rio Paracatu e do Rio das Velhas, devendo ser observadas as regras de sazonalidade, em conformidade com a portaria IGAN número 32 de 2022. As captações inseridas em barramentos com regularização de vazão ou acumulação também estão liberadas para análise. Número 4, área de conflito. Ficam liberadas novas retificações e renovações com aumento de vazões, desde que as vazões de referência utilizadas estejam em conformidade com a portaria IGAN número 32 de 2022. Para os processos já formalizados, poderão ser solicitadas adequações técnicas com base nos novos estudos de regionalização de vazões mentais, mediante apresentação de informações complementares. Só para contextualizar, pessoal, vocês vão lembrar que o comunicado 02 de 2023, se não me engano, ele restringia todos os processos de captação na bacia do Paracatu e do Velhas. Então, naquele momento, sobrestava todos os processos de solicitação de outorga, só fazia renovação. Desde então, a gente veio com várias conversas, veio com a história da sazonalidade, o órgão ambiental veio com essa novidade. E depois que publicou a sazonalidade no IDS-ZEMA, foi feita divulgação amplamente pelo Estado, que estava resolvido o problema de outorga, não estavam ainda liberados os processos de outorga andarem. Então, várias consultorias pediram para que o comitê fizesse intervenção nisso, conversasse com o EGAN, vários produtores rurais que tinham processos para serem regularizados estavam sendo impedidos. Então, nós começamos essa tratativa com o órgão ambiental e sempre o Marcelo falou, não, a gente vai resolver, estamos resolvendo. E com muita peleja, a gente conseguiu chegar nesse ponto. Qual que é o resultado desse que esse comunicado traz prático? As outorgas de captação direta seguem sobrestadas, tanto na calha quanto nos afluentes. Nas áreas de conflito, pode ser solicitado novo processo de outorga, com retificação, aumento de vazão, desde que estejam atendendo a portaria IGAN 32 de 2022, que estabelece que todos os processos têm que seguir essa sazonalidade. Então, seguiu a sazonalidade, está observando aquela vazão de referência mensal, vai ser analisada a partir de agora, a partir de ontem começou a estar vigente, né? E também a construção de barramentos e as captações em barramentos estão autorizadas também para serem analisadas. Existe a necessidade de cada usuário, cada consultoria ainda avaliar tecnicamente quanto à vazão desse barramento, observando a sazonalidade. Então, isso é um outro desafio que a gente vai tentar vencer ainda, mas fato é que agora para frente os processos serão teoricamente analisados, né? Temos a greve para vencer, para esses processos andarem, mas da agora para frente você pode fazer o protocolo, o usuário pode fazer o protocolo que não vai ser sobrestado, ele vai ser, de fato, entrar na fila de análise, tá? Próximo item aqui, né, é a questão que já foi até falada, uma correspondência recebida da ADESP, da Agência de Desenvolvimento Sustentável, pedindo a substituição, né, do representante da ADESP, o senhor José Eduardo Trevisan, ele que fazia parte do comitê, foi substituído pelo Marcos Gonçalves Ulloa. Seja bem-vindo, Marcos. Está presente já na reunião, a correspondência para a troca de indicado, né? A próxima também, a número 8, é uma troca também de representante. A BEVAP tinha como representante o Thalisson Oliveira de Souza. Ele foi substituído agora pela Daiane, volta a participar do comitê depois de uma licença excepcional. Seja bem-vinda, Daiane. Sinta-se à vontade e acolhida. Número 9
é o ofício que a gente já foi falado, que é o do IGAN, que repetiu aqui na pauta, mas a gente já falou, que é sobre a questão da cobrança. O número 10 é um e-mail recebido da Polícia, né, Ambiental de Paracatu, que é relacionado à questão da pauta relacionada à mortalidade de peixe. A polícia coloca aqui um ofício e encaminha junto ao ofício o boletim de ocorrência da situação lá. Vocês querem que faça a leitura do boletim? Ou eu posso fazer um resumo? Resumo? Tá. O boletim de ocorrência, eles relatam todo o ocorrido, e aí a polícia relata que esteve lá presente, fez a análise da água, fez a análise do defensivo agrícola que foi utilizado, ele estava adequado com a assinatura do engenheiro agrônomo responsável, não sendo detectada nenhuma irregularidade durante a fiscalização. Fez visita também do piscinão, a água estava limpa, estava de acordo com a situação, não tinha nenhuma irregularidade ou mortandade de peixe lá também. Eles não identificaram, e aí eles colocam também, eles consideram que a Polícia Ambiental não tem um laboratório técnico próprio para poder fazer nenhum tipo de análise mais completa, e deixa aqui relatado no boletim de ocorrência que o senhor Aeromar realizou a coleta da água e mandou para análise. Então, não tem uma conclusão do motivo em si da questão da mortalidade. Agora, sobre as correspondências enviadas, né? A gente finaliza aqui. A moção relativa à questão que a gente já leu também, que é relacionada à questão da greve, né? Dos servidores do Estado, do governo, número 1. A número 2 é o ofício com solicitação da diretoria do Paracatu e Urucuia relacionado à Arrecadação. da questão da arrecadação, da cobrança, pedindo explicação sobre a questão da arrecadação, né, da inadimplência, que a gente já leu também a resposta. O ofício da polícia mesmo. E embaixo a gente encaminhou para a polícia, né, a ata da reunião da associação, conforme foi sugerido. Então, a gente finaliza aqui as correspondências recebidas e enviadas. Alguma pergunta, pessoal? Algum ponto a destacar? Algo que vocês querem saber com mais detalhe? Podemos seguir em frente. Próximo item de pauta aí é a questão dos assuntos a deliberar. Nós temos 3 assuntos a deliberar hoje na reunião. O primeiro assunto a deliberar na reunião é a aprovação do calendário de reuniões para 2026. Eu vou falar todos os 3 e aí cada um a gente debate. A aprovação do calendário para 2026, o Tobias vai fazer aqui a comissão, a gente já deixa definido o calendário para o ano de 2026. A próxima deliberação é a questão da aprovação, que é para aprovar, criar, né, apresentar e criar um grupo de acompanhamento do contrato de gestão da Agência Peixe Vivo. A gente precisa indicar 2 membros aqui do comitê para que faça o acompanhamento, né, do contrato da gestão da Agência Peixe Vivo, que é a agência que será a agência delegatária que vai acompanhar o comitê. A próxima deliberação é aprovar o orçamento, né, anual da Agência Peixe Vivo. A gente aprova o orçamento referente à cobrança, né, para o custeio da Agência Peixe Vivo, né, para o custeio de 2026. O pessoal da Agência Peixe Vivo está aqui presente, né, a Ulane, ela vai fazer a apresentação também, ela vai apresentar tanto a questão do contrato e aí apresentar também para a gente fazer a aprovação do orçamento que vai custear a Agência Peixe Vivo no ano de 2026. São essas 3 deliberações. Cada início eu vou passar para o Tobias fazer a apresentação do calendário de reuniões para a gente definir já para o ano de 2026. Bom, pessoal, como a Thaís falou, nós temos que definir o calendário da nossa reunião. A proposta que nós já encaminhamos no e-mail, e como a gente já sabe que as reuniões são em meses alternados e também alternadas presencialmente e virtual, a previsão era que a gente tenha a reunião no dia 3 de fevereiro, 7 de abril, 9 de junho, 4 de agosto, 6 de outubro e 1º de dezembro. Então, a primeira reunião, essa de fevereiro, seria online,
A segunda reunião, a de abril, seria presencial e a gente tem que definir onde que vai ser esse local. Lembrando que aquele local escolhido, a gente precisa ter alguém que nos apoie lá para poder organizar local, estrutura de áudio, vídeo, para não acontecer como foi na reunião de Unai, tá? Na reunião de junho também seria online, a de agosto presencial, também tem que definir o local. Outubro online e presencial a última de dezembro. O que que eu gostaria de sugerir para vocês, como a gente fez anteriormente, como essa reunião é no SF7, a próxima reunião, essa de abril, a gente fazer na bacia do Urucuia. Então, precisamos definir aonde que vai ser no Urucuia. A reunião de agosto vai ser no SF7. Então, a gente tem que definir um local no SF7. E a última de dezembro no SF8 também. Então, eu pergunto a vocês se nós temos alguma proposta de local para a gente fazer essas reuniões e as demais a gente faz online, como previsto. João Pinheiro. João Pinheiro seria reunião de agosto do ano que vem. Pode ser? Pode. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui hoje representando o Riachinho Urucuia e gostaria muito de levar a reunião para Urucuia, né, nessa data aí de abril, se possível, e até conversei com a Angélica no início, e a gente consegue a estrutura lá, tem 2 locais muito bons, e seria muito bom também pela bacia do Urucuia, né, que a gente está lá, e podemos organizar também uma visita a algum ponto lá da cidade que talvez precise de alguma ajuda do comitê, né? Então, dá para organizar lá. E tem várias cidades lá em redor também, como o Tiago está aqui também de Bonfim, tem o pessoal lá de Arinos. Acho que seria bem interessante. Se fosse A proposta é ser em Riachinho ou em Urucuia? Urucuia. A reunião de abril ou a reunião de dezembro? Abril? E tem mais, sim, lá. A última reunião do ano, que seria assim. Bom dia, Marília, sou representante da CAPU, e até teve essa desavença que aconteceu, né, quando foi a reunião lá em Unai, que até a CAPU se propôs, mas a gente teve uma questão do som, que depois até foi só um mal-entendido lá interno mesmo, a gente tem essa disponibilidade de fornecer tanto o auditório, quanto também a questão de som, áudio, e visual, então é tranquilo, a gente consegue, eu acho que seria interessante. Então, nessa data, se possível, sem Unai, a CAPU cederia ali o espaço do auditório para reunião. E eu organizaria aí essas questões para não ter nenhum problema. Tá, só que tem só para a gente poder alinhar, né? A cidade de Unai é no SF7. Se todo mundo concordar, por mim não tem problema, mas a previsão é que a reunião de dezembro seria no SF8. Se todo mundo concordar, o plenário que manda. Pode ser Unai então, pessoal? Podemos fechar Unai em dezembro? Dezembro, pode ser? Então tá, pessoal, para a proposta. Pelo menos 3 a gente tem que fazer, é possível. Bom, então, pessoal, a proposta nesse momento é dia 3 de fevereiro, online, dia 7 de abril, em Urucuia, na cidade de Urucuia, dia 9 de junho, online, dia 4 de agosto, em João Pinheiro, dia 6 de outubro, online, dia 1º de dezembro, em Unai. Tudo bem para vocês? Podemos aprovar a deliberação 12, nossa? Então, em votação, a deliberação número 12 de 2 de dezembro de 2025, que aprova o calendário conforme apresentado, com os locais definidos. Em votação, aqueles que concordam com a proposta permaneçam como estão, aqueles que querem se abster ou votar contrário se manifestem, por favor. Então, o calendário aprovado, seguimos para a nossa próxima deliberação, que é do grupo de acompanhamento. Você quer comentar sobre a CGD?
essa, pessoal, é uma deliberação tranquila, né? Não tem muito o que definir, além dos representantes deste comitê, Paracatu Urucuia, no grupo de acompanhamento do contrato de gestão. Quando a gente assina o contrato de gestão, ou com o IGAM, ou com a ANA, nós temos um plano de trabalho com as obrigações que nós temos que cumprir. E, além disso, é praxe da Peixe Vivo apresentar, tanto para o plenário, quando é do desejo do plenário, quanto para esse grupo de acompanhamento, a evolução do nosso plano de aplicação plurianual, que é como a gente se organizou para aplicar os recursos de investimento do comitê, tanto do nosso plano orçamentário anual, que é como nós nos organizamos para aplicar o recurso de custeio. Então, vocês aprovam esses documentos, esses instrumentos, o PAP já foi aprovado, hoje estou trazendo aqui numa próxima deliberação o POA 26, e a gente apresenta isso trimestralmente para o grupo de acompanhamento do contrato de gestão, além de como a gente está caminhando no atendimento dessas metas que foram estabelecidas na assinatura do contrato. Então, são os fiscais do contrato de gestão. Eu gosto de, na primeira reunião, é importante que a gente alinhe desse grupo, que o grupo de acompanhamento do contrato de gestão, ele avalia os 3 entes. Ele avalia a Peixe Vivo, que é a entidade dentro do atendimento das suas obrigações, o próprio comitê de bacias, o comitê também está contribuindo para o atingimento daquelas metas, e o órgão gestor, que no caso aqui é o IGAM. Então, a proposta aqui, né, o pedido que a gente faz, o objetivo de trazer essa deliberação é que vocês indiquem um representante titular e um representante suplente para fazer parte desse grupo de acompanhamento. E é um grupo de acompanhamento que vai ter representantes de todos os comitês afluentes que vieram nesse pacotão do pacto, né? Do contrato de gestão que foi assinado no ano passado. Então, vai ter representantes do SF1, do SF1, 4, 6, 8, 9 e 10. 8, 9, 10, 7, 8 junto e 9 e 10. Então, o objetivo é esse, pessoal, é ter esse grupão, porque os comitês que nós assinamos o contrato de gestão separado, nós temos um contrato para atender só o São Francisco, só o Pará, só o Velha, só o Paropeba. Eles têm um grupo desse comitê apenas, um grupo menor com poucas pessoas que acompanham. Aqui, como tem mais comitês envolvidos, cada comitê leva seus representantes e a gente vai ter reuniões conjuntas. O que eu vou sugerir é que seja uma pessoa que tenha familiaridade com gestão, né? Porque vai estar discutindo metas, vai discutir os indicadores ali do contrato, junto com os representantes dos comitês afluentes. Então, fica aí agora para vocês tratarem desse assunto. Conforme foi falado, alguma dúvida? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Então, nós precisamos de 2 nomes aí, um titular e um suplente, para fazer esse acompanhamento, né, para ser um grupo de gestão aí de acompanhamento do contrato da Peixe Vivo. A Daiane e o professor Denis, né? Os 2 se manifestaram. Tem mais alguém que deseja titular e suplente? Quem quer ser o titular? Vamos deixar o Denis, então, como titular, a Daiane como suplente. Pode ser? Mas, você depois você preenche para a gente, né? A Daiane é titular, né? Denis titular. Denis titular. Esse titular e a Daiane suplente, né? Tá. Tá, não, aí a gente coloca a votação agora. Então, pessoal, não tendo mais nenhum nome para disputar a vaga, eu gostaria de colocar em votação essa deliberação, que é a número 13, de 2 de dezembro de 2025, 13, né? 13, onde a gente define que os nossos representantes do grupo de acompanhamento do contrato de gestão será o Denis, representante da Universidade, Instituto Federal do Rio Mineiro? Não. Universidade Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha. Então, Denis, nosso representante da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, e a Daiane, representante da BEVAD. Certo? Então, em votação, aqueles que concordam com a deliberação apresentada com os nomes propostos permaneçam como estão, e aqueles que querem manifestar contrário ou abster, se manifestem, por favor. Então, sem nenhuma manifestação, considero aprovada a deliberação 13 de 2025. Seguimos para o próximo item. A próxima é a deliberação número 14, né, de 2 de dezembro de 2025, que agora é a questão, a gente vai colocar
apresentar aqui, colocar em votação, que aprova o orçamento anual, no caso, o POA, né, da Agência Peixe Vivo, referente aos recursos da cobrança de uso de recursos hídricos da bacia para aplicação no custeio de 2026. Então, vou passar a palavra para a Polane para ela fazer a apresentação e depois a gente coloca em votação. Vocês vão cansar de escutar minha voz. Eu vim para Paracatu depois de anos, estou aqui falando como louca. Mas vamos lá, pessoal. Essa deliberação, como eu falei com vocês, é a deliberação que a Peixe Vivo demonstra como nós nos organizamos para aplicar o recurso de custeio. É uma deliberação que a gente vai trazer para o comitê anualmente. Todo ano nós temos que fazer esse planejamento e apresentar, e a gente faz geralmente na última plenária do ano. Como que a gente pensou nesse planejamento? A Peixe Vivo hoje ela está atendendo o Comitê São Francisco, né, o Comitê Federal, e todos os comitês mineiros afluentes. E a gente sabe que o potencial de arrecadação dos comitês, eles variam muito, e a gente sabe também que a inadimplência está muito alta, para os dois lados, por vários motivos, né? Não é uma situação simples de resolver. Um deles foi falado aqui pelo pessoal da mesa, que é a questão envolvendo o sistema, que é a questão envolvendo a dificuldade de emitir boleto, mudança da metodologia da cobrança. Então, a gente tem várias questões aí que impactam na inadimplência, e hoje, fazendo uma média de todos os comitês, a inadimplência está chegando a 57%. Então, assim, é um valor significativo que a gente espera receber e que não chega. Como que a Peixe Vivo se organiza? A gente faz, é uma empresa como qualquer outra empresa. Nós temos os nossos gastos. O que a gente paga no recurso de custeio? Salários, os benefícios, os salários e benefícios de pessoal. Se tiver que fazer alguma locação de espaço, que a estrutura desse espaço é com recurso de custeio. O deslocamento da nossa equipe para atender as atividades administrativas do comitê, recurso de custeio. Então, nós temos já um manual do Estado que nos orienta o que pode ser pago com recurso de investimento, que pode ser pago com recurso de custeio, e considerando que nós temos agora essa força, que para mim é uma força da Peixe Vivo ter todos os comitês afluentes, a gente faz o financeiro faz um planilhão com tudo que a gente tem de gasto, e a gente vai dividindo esses gastos dentro do que tem de recurso para cada comitê. Aí eu vou destacar aqui que nós iríamos trazer um especialista da área, que é o André Rodrigues, que é o coordenador técnico da área de administração e finanças, que ele que elaborou esse planejamento. Só que, infelizmente, ele teve um problema de falecimento de um familiar que não conseguiu fazer a viagem conosco, então eu vou trazer a apresentação para vocês. E se tiver alguma questão que eu não consiga responder, eu me comprometo a trazer uma próxima oportunidade. Mas eu acho que eu vou conseguir explicar tudo direitinho como foi construído esse planejamento. Já falei que a gente tem o levantamento das despesas, que divide entre os comitês, falei da inadimplência, e agora eu vou mostrar onde que está. Ali, né, Angélica? Eu quero mostrar as planilhas agora. E, pessoal, o Paracatu Urucuia, apesar de ter se fundido, né, a gente está tratando de um comitê só, o órgão gestor exige que nós tenhamos duas contas bancárias. Então, o planejamento que é feito um planejamento com que a gente vai executar o recurso que vem da arrecadação do Paracatu e com o recurso que vem da arrecadação do Urucuia. Isso para a gente não é muito bom, né? Porque é mais uma conta para gerir, é mais um planejamento para apresentar, mas é o que está posto no momento. Aí ali eu vou mostrar para vocês que aquele valor de 11 milhões ali é o valor que a gente está esperando arrecadar de todos os comitês atuantes. 11 milhões de reais. Que a gente já considera um percentual aí da inadimplência, a gente já considera outra dificuldade operacional, como foi falado aqui, a greve dos servidores também está impactando na arrecadação. Então, a expectativa de arrecadação de 11 milhões. Aí, para custeio, a gente tem 800 milhões, cerca de quase 900 milhões ali, que é para custeio da Agência Peixe Vivo. E esse comitê é qual? Deixa eu ver. Esse é o Urucuia. A parte de baixo ali, olha, da tabela, a gente está falando o que a gente tem especificamente no comitê do Urucuia. Desce ali, por favor. É só um detalhe, pessoal. Vocês vão observar que nós temos ali várias rubricas, como eu disse para vocês, o planejamento ele é único. Então, nós temos um planilhão que vale para todos os comitês e várias rubricas estão zeradas. Porque
não está saindo recurso do Urucuia, mas está saindo recurso de um outro comitê para aquela ação. Especificamente do Urucuia, a gente está prevendo ali recurso com, vou chegar um pouquinho perto, porque eu estou um pouquinho ceguinha, apesar dos óculos. Serviço de publicação no Diário Oficial. O que significa isso? Qualquer questão que eu vou contratar que envolva custeio, tudo que a gente faz na PestVivo de licitação, dispensa de licitação, eu tenho que publicar no Diário Oficial. E essa publicação ela é paga. Então, a gente destina um recurso ali para arcar com essa despesa. E o outro ali, que é o que mais pesa na agência PestVivo e é o que mais pesa em qualquer empresa que eu vejo hoje, é o pagamento pessoal. Todo mundo na PestVivo ele é contratado CLT, então nós temos ali o pagamento da folha, os impostos, para o transporte. E olha que a PestVivo nem é uma empresa que tem vários benefícios, por exemplo, plano de saúde, a gente não consegue oferecer, é o salário, a folha, os impostos vinculados à folha, o ticket de alimentação e a passagem. Então, do Urucuia, a gente está estimando ali 23 mil para contribuir com esse pagamento. O que a gente faz hoje? A gente faz compartilhamento de despesas de pessoal entre os comitês. Eu não pago 100% do salário de um profissional com um comitê só. A gente pega um pouquinho de um comitê, um pouquinho de outro, e isso é permitido. E essa integração, a gente ter um contrato de gestão, a PestVivo ser a agência responsável por todos os comitês mineiros, nos dá essa força, porque eu entendo que um comitê sozinho não conseguiria ter uma agência estruturada, porque muitas vezes o valor que é arrecado não paga um auxiliar administrativo por completo. Então, ali a gente tem a parte do Urucuia dentro desse planejamento de custeio. Então, a receita programada ali é de 63 milhões, a despesa programada de 73 mil, desculpa, despesa que a gente está programando ali 25 mil para 2026 saindo do Urucuia e sobra ali um valor de 37 mil. Sobra nesse planejamento. Se sobrar, a gente consegue utilizar no ano seguinte. Se de fato o recurso esperado vier, a gente consegue utilizar no ano seguinte. E aí, pessoal, a gente tem uma questão lá na PestVivo que a gente tem que fazer um caixa, né? A gente fala de colchão, até para essa parte do custeio. Porque vamos supor que eu estou com a equipe contratada, o pessoal chegou, o concurso aconteceu, a gente está chamando auxiliar administrativo, o recurso não vem. Eu continuo tendo que pagar aquela pessoa. Nem eu preciso de dinheiro até para demitir essa pessoa. Então, a gente tem que ter esse colchão ali para dar segurança na operacionalização das ações. Isso vale tanto para custeio quanto para investimento. Porque se eu tenho uma empresa contratada para executar uma obra, para executar um serviço continuado desse comitê de bacia, eu preciso arcar com aquele contrato que foi assumido. Então, ali eu falei do Urucuia, agora eu vou falar do Paracatu. O Paracatu, ele tem mais recursos, né? É o comitê que mais arrecada aí desse pacto. Então, consequentemente, ele tem como contribuir mais com a questão do custeio. O recurso que vem para o custeio é um pouco maior. Aí já vamos direto na tabela, Angélica, eu vou mostrar o que a gente está planejando com o recurso do Paracatu. O Paracatu hoje vai ser o único comitê, Paracatu Urucuia, né? É o único comitê que vamos conseguir já começar com a sede. Então, a gente vai ter a sede desse comitê de bacia. Então, tem despesas ali vinculadas. Eu não conseguindo ver a partezinha do dinheirinho. Agora sim tá melhor. Se puder só tirar essa setinha, já ajuda mais ainda. Esses 3 pontinhos, acho que fecha. Vamos ver se vai. Vira. Isso, virar às vezes ajuda. Redefine a posição, porque fica. Mas enfim, se colocar no meio ali também, eu consigo falar isso. Então, o primeiro grupo ali é para infraestrutura e manutenção do espaço. A gente tem despesa com aluguel, manutenção predial, a gente tem a telefonia, serviço gráfico. O primeiro grupo ali é para a manutenção do escritório, que vai ser hoje desse grupo. Todos os comitês atuantes pediram espaço, gente, todos, sem exceção, porque a gente sabe que ter um espaço é uma questão de identificação ali do conselheiro, a gente sabe da importância de ter um espaço, mas infelizmente, da forma que está, com o recurso que vem sendo arrecadado, a gente não consegue, nesse momento, disponibilizar o espaço para todos. Aqui, a gente consegue trazer esse espaço. A parte de baixo ali, infraestrutura e manutenção da entidade. O que a gente está colocando? Aquisição de material de consumo, que é material de copo, material de escritório, tem um valorzinho ali embaixo.
Esse contratação, que é a ponto 12.3 ali o final, contratação OST-PJ, OST-PF, é outros serviços técnicos. O que significa isso? Eu preciso fazer uma despesa de licitação para contratar um eletricista. Eu preciso contratar ali um arquiteto. Eu preciso contratar algum profissional para fazer algum serviço, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A gente vê, quando a gente está lidando com o escritório, isso é muito comum. Então, a gente deixa uma previsão ali de um recurso para esse tipo de serviço, se for necessário. Então, temos ali outros serviços de pessoa jurídica e outros serviços de pessoa física. E aí, como eu falei, o que pesa mais, né, dentro de qualquer empresa é a parte pessoal. E como o Paracatu é o comitê que mais arrecada do grupo, ele está ali com uma previsão de 315 mil anual para esse serviço. E aí não paga só o profissional que vai ficar disponível aqui em Paracatu. Ele também contribui com a área meio da agência Peixe Vivo. Porque não adianta, a gente estava tendo essa discussão, inclusive ontem na agência, não adianta eu ter uma equipe técnica enorme, eu falei, vai ter um cabeção e um corpinho pequeno. Porque quando chega lá na parte de licitação, é uma equipe que a licitação a gente paga só com custeio. O pessoal da área da administração e finanças só custeio. Então, eu tenho um monte de gente da área técnica, eu vou escrever milhares de TDRs, eu vou ter gente para pensar, para vir em campo, para executar, para isso e aquilo. Chega na licitação com uma equipe só. Chega no jurídico, profissional só. Chega na parte de finanças, eu tenho um coordenador de contas a pagar. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí na hora de crescimento, que eu consigo fazer com recurso de investimento e consigo fazer com recurso de custeio. Então, o valor que está ali para pessoal não é só o pessoal que fica aqui, é para contribuir também com a equipe meio que vai estar lá na sede. Além disso, nós temos ali pagamento de reembolso, ressarcimento de viagem do pessoal da agência. Então, quando o nosso pessoal administrativo precisa fazer alguma viagem, a gente colocou um valorzinho ali anual. Serviço de agenciamento de viagem é o pessoal que vai, eu vou pagar uma alimentação, vou pagar uma hospedagem, o outro é o transporte dessa turma interna. Isso aí não é do comitê, tá? O recurso do comitê, a viagem do comitê, ela entra no PAP, que é o plano de aplicação plurianual. Aqui é só custeio mesmo. E ali embaixo, reserva financeira para frustração de receita, é o que a gente espera não executar, mas tem que ter isso que eu falei com vocês, que é a nossa segurança. Então, é um valor ali de 100 mil que a gente está guardando de reserva de emergência. Então, era isso que eu estava aqui. Aí, o receita projetada, 560 mil, que a gente espera receber do Paracatu. A despesa programada, 498, tem ali um saldinho também, que se não for utilizado, ótimo, a gente consegue replanejar para o próximo ano. A gente não costuma colocar exatamente o valor que está de despesa com o valor que tem de receita com previsão de despesa, a gente costuma deixar um saldo, se precisar fazer algum ajuste durante o ano. Porque é possível também, durante o ano, se eu perceber alguma necessidade de remanejar, da mesma forma que o PAP, né? Perceber alguma necessidade de remanejar um valor, olha ali, eu não estava prevendo serviço de advocacia, mas eu precisei de alguma forma utilizar algum recurso aqui, eu posso fazer o remanejamento. Isso é discutido por comitê também, é discutido muito no GACG, que é o grupo que acabou de definir os representantes aqui agora. Na reunião do GACG, normalmente a gente vem com essa planilha, com esse planejamento, e a gente mostra, ó, primeiro trimestre, a gente estava com essa planilha aqui, a gente executou isso nessas rubricas, dificuldades X, Y, Z, a gente tem essa conversa bem próxima com esse grupo de acompanhamento, e eles nos ajudam também com a visão do comitê sobre o que a gente está realizando no nosso custeio e também com o que realiza no recurso de investimento. Uma questão que eu já tinha falado com o Tobias, que eu vou trazer para vocês e que é importante, vem aí, gente, uma discussão em relação à ampliação do percentual de custeio. Hoje, o valor que é arrecadado com a cobrança pelo uso da água, 7,5% é destinado para a manutenção da entidade, da agência Peixe Vivo, no caso, e 92,5% é destinado para o investimento na ação prioritária que foi definido no plano de bacia, que é o recurso do comitê para tratar de ações que o comitê tem que ser prioritário, 92,5%. Esse recurso, ele já vem se mostrando insuficiente há muito tempo. E é muito claro perceber isso, porque todo serviço, ele tem um reajuste. Se eu tenho um aluguel, todo ano ele tem um reajuste. O próprio funcionário,
Por mais que eu não dê um aumento, por mais que eu não, a PestVivo ela não tem possibilidade de dar esse tipo de benefício, a gente é bem restrito em relação a isso. Por exemplo, eu vou até dar o meu exemplo pessoal. Eu entrei na PestVivo como estagiária. E lá na PestVivo a gente tem um processo de seleção pública. Então, eu passei por todos os cargos da agência até virar gerente. Eu fui estagiária, auxiliar administrativo, assistente, analista, coordenadora e agora gerente. Exceto para o cargo de gerente, para todos os outros, eu fiz o processo seletivo concorrendo com o externo. E isso acontece, eu não posso dar uma promoção. Então, se a pessoa ela tem intenção, às vezes, de subir de cargo, ela tem que se planejar para fazer o concurso quando houver necessidade. Então, eu estou querendo falar isso porque a gente não sai oferecendo benefícios. Então, eu estou falando de reajuste da própria CLT. Todo ano tem um reajustezinho ali de pessoal, todo ano tem reajuste de aluguel, dos serviços contratados, só que o valor da cobrança ele é o mesmo. Inclusive, ele está até caindo na inadimplência. Então, todo ano a gente tem que se organizar para ser cada vez mais eficiente, para atender os comitês com qualidade e recebendo um valor igual ou menor. Então, esse valor da cobrança ele vem se mostrando insuficiente e os órgãos gestores eles foram sensíveis a isso, eles são sensíveis a isso, eles estão vendo a fragilidade ali dessa questão com a agência e foi aprovado agora pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos que a gente tem a possibilidade foi feito um estudo que permite que os comitês, que as entidades elas possam receber até 20% do valor arrecadado, até 20%. No caso dos comitês mineiros, que aí você se enquadra, a gente pode receber até 11,4% do valor arrecadado. Então, já existe uma previsão legal para isso, nós estamos amparados pela legislação, e o que falta para isso ser aplicado? A ciência e o aval dos comitês de bacia envolvidos no pacto, né? Todos os comitês de bacia envolvidos. Isso, pessoal, a gente tem que trazer para vocês. Nós temos que ter uma apresentação em relação a isso, com o histórico, com as dificuldades. Esse ponto de pauta já vem passando nas plenárias dos comitês, que nós temos que ter o aval de todos, inclusive dos que não estão nesse pacote do contrato de gestão, que é o Velhos e Pará e Paropé. Então, nós estamos aproveitando essa plenária de final de ano para já levar essa discussão. Em alguns comitês já foi deliberado pela ciência a aprovação. Aqui no Paracatu, no Urucuí, nós temos que trazer isso como um ponto de pauta quando vocês acharem que é o momento. E eu estou já trazendo a discussão inicial porque isso é muito importante. É muito importante para a manutenção da entidade. Eu consegui, talvez, aqui falar de uma forma superficial. Quando for o momento da discussão, a gente vai trazer até um especialista, quem faz os planejamentos vai conseguir discutir melhor, mas isso é o que vem aí. O que está acontecendo aqui agora, esse planejamento que foi demonstrado, nós estamos trabalhando com 7,5% do valor arrecadado. Então, essa é a nossa organização e essa deliberação é o que eu trouxe aqui para aprovação de vocês. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E, como eu falei logo no início, se tiver alguma questão técnica que eu não consiga trazer, eu me comprometo a buscar depois para vocês. Fica aí que às vezes tem uma pergunta. Tá. Pessoal, alguma pergunta para o Orlando sobre o planejamento financeiro? Alguma dúvida, um esclarecimento? Então, se não houver, aí, fica. Vamos voltar para aqui para a gente já aprovar a deliberação do povo. A última reunião a gente deliberou sobre o 7.000 e agora a apresentação ainda não Em cima do Isso, 7 em cima do também. 7. Só para reforçar isso, que esse planejamento apresentado, ele é baseado no custeio de 7,5%, até porque, para ter alteração do valor do custeio, tem que aprovar em todos os comitês, depois retificar o contrato, né? O Isso, contrato e de depois custeio, trazer um e aí novo depois corpo. trazer o novo corpo, exatamente. Então, tem que esperar esse processo acontecer. E aí a gente já pensa em pautar nas próximas reuniões sobre o custeio. Então, a deliberação seria a deliberação 14, de 2 de dezembro de 2025, que aprova o orçamento anual da Agência Peixe Vivo referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica dos rios Paracatu e Urucuia para aplicação do custeio de 2026 e dar outras providências. Então, tem alguns considerandos e delibera. Fica aprovada o orçamento anual da Agência Peixe Vivo referente aos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Paracatu e Urucuia para aplicação do custeio de 2026 da entidade
apresentado na forma de anexo único desta deliberação. Artigo 2º. No decorrer do exercício 26, com base nas informações sobre a execução do orçamento, as atividades poderão ser revisadas, excluídas, aglutinadas, criando-se ou não outra, bem como poderão ser remanejados os valores do custo total programado. Parágrafo 1º. O grupo de acompanhamento, GACG, que a gente ficou iniciado ainda, criado no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica por deliberação específica, deverá acompanhar a execução do orçamento e encaminhar relatório anual para conhecimento da diretoria do comitê. Artigo 3º. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário da Assembleia Paracatu Urubu. Alguma dúvida, alguma consideração, correção, mudança? Não havendo, então, coloco em votação a deliberação 14, que aprova o POR 26 da Agência Peixe Vivo. Aqueles que concordam com a proposta da deliberação, permaneçam como estão. Aqueles que discordam ou desejam se abster, se manifestem por favor. Então, sem nenhuma manifestação, considero aprovada a deliberação 14 de 2025. Aprovando a deliberação 14, que é o item 11 da pauta, a gente passa para o item 12, assuntos gerais e comunicado aos conselheiros. Eu abro a palavra aqui, deixo à disposição. Viseu e Débora. Esse é o nosso guardião de São Francisco. Nosso bom dia a todos. Dirceu Costa, mobilizador do programa Norteado. Parabenizar o comitê atuante. A gente chega aqui, tem a sala cheia, né? Muito bom. A gente participa de atividade de vários comitês pelo Brasil, e nem todos os comitês têm esse compromisso, né, com o meio ambiente, com a água, igual vocês têm. Deixar aqui um convite. Dia 17, 18, 19 de dezembro, a gente vai promover o primeiro encontro nacional das nascentes, afluentes e defluentes do Rio São Francisco. É um evento que a gente começou a desenhar em Natal, né? Junto com o Ministério de Fortaleza, junto com o Ministério da Integração Nacional. O objetivo é a gente estar fazendo esse evento anual, a começar pelas nascentes do Rio São Francisco, onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer a nascente histórica do rio, fica em São Roque de Minas, e a nascente geográfica de São Francisco, que fica em Medeiros, no Rio Samburá. É interessante que o pessoal lá do Nordeste é campeão na construção de canal, né, para retirar a água do São Francisco. São quilômetros e quilômetros de canal, eles é bom nesse tipo de investimento, mas eu chamei a atenção lá para eles numa situação onde, quando começou a retirar a água do São Francisco para a transposição, foi feita uma promessa, um compromisso de cada real investido na transposição, fazer um investimento de R$1 na revitalização do rio para ter garantia de água, né? Recursos hídricos para abastecer essas bacias que agora estão incorporando o nosso Rio São Francisco. Contudo, até hoje, esse dinheiro da revitalização e preservação não chegou. E eles ficaram um pouco preocupados, porque são investimentos altos, em construção de canal, e se não tiver água, esses canais vão ficar rachando lá no sol, na seca, né? E isso pode, inclusive, comprometer nós aqui mais para cima com relação à questão de conflito sobre o uso da água, porque eles vão estar pressionando para a gente deixar a água descer pelo rio, né? Para que eles façam lá embaixo as suas captações, que não são pequenas. Então, a bacia do Rio São Francisco cresceu. Hoje a gente tem outros estados que não faziam parte dessa bacia. Eles recebem água em quantidade e qualidade, porque a qualidade da água lá é razoavelmente boa, e sem plantar, como se diz, um pé de pau, como eles falam, sem plantar uma árvore, ou sem investir na recuperação de uma nascente, ou fazer o tratamento de esgoto de uma simples casa. E aqui na região do Alto, principalmente ali nas nascentes, a gente estamos com o Programa Produtor d'Água, a região que mais tem projetos no Brasil, onde tem instalação de fossa, cercamento, plantio de muda, terraço, barraginha e pagamento por serviços ambientais. Antes do dinheiro da cobrança chegar, a gente já faz o pagamento. As companhias d'água e a prefeitura são parceiros do pagamento, é um recurso assim, até simbólico,
em relação ao investimento, é cerca de 10% para cada 1 milhão, 100 mil de pagamento. E normalmente eles são parceiros, pode procurar. Estava falando ali agora com a Lili, do Serviço Florestal. Ela está com um recurso do Banco Mundial, e parece que é cerca de 100 milhões por ano, para essa região aqui de Paracatu, do CDH. Ela está numa reunião lá, queria tirar mais informação para passar para vocês, mas com certeza na próxima reunião ela vai estar aqui, já é um apoio, né? Então, uma vez chegando apoio do Banco Mundial, de outras instituições, fica mais fácil para vocês implantar as ações. O pagamento é depois das coisas implantadas, você já pode ir desenvolvendo as ações de preservação e revitalização, e à medida que for chegando o dinheiro do pagamento por serviços ambientais, vocês vão pagando. Então, deixar o convite, todos que puderem participar com a gente lá na Nascente, são 3 dias, né? 17, 18 e 19. A diretora da ANA vai estar lá, o coordenador-geral do Fórum, o Marcelo, diretor-geral do IGAM, o secretário de Recursos Hídricos lá do Ceará vai estar lá com a gente, entendeu? Tem várias autoridades que já confirmaram, vai ser um evento assim, até bem robusto, entendeu? Eu acho que a gente aqui em Minas, que fornece água para vários estados, não só em São Francisco, mas outros rios que começam aqui, né? Devem, assim, estar junto, unido, para a gente, assim, fazer uma pressão, porque a água sobe com pressão, né? E ver se lá de baixo vem algum investimento para ajudar a gente aqui a cuidar do rio para todos. Porque a gente ficar só com a obrigação de melhorar os recursos hídricos sem o apoio de quem está usando diretamente desses recursos, é difícil, né? Então, deixar aí o convite para todos e, mais uma vez, parabenizar, ficar à disposição quando vocês tiverem evoluído mais aí com o programa Produtor da Água. Precisando da gente, pode entrar em contato, e para nós é uma satisfação estar colaborando. Não, Disseu, obrigado. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Disseu, já veio na reunião anterior, mas se tiver alguém que não conhece, ele que semeia o produtor de águas por aí, e a gente conversa muito para buscar os caminhos, né, Disseu, de como que a gente pode desenvolver esse projeto. Então, a gente está buscando essa solução, vamos tentar fazer com que isso aconteça, mas dinheiro é um negócio complicado, né? Então, a gente está tentando achar o melhor caminho para fazer um negócio bem assertivo, e obviamente que eu conto com você, e muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Lá no fundo, Angélica, por favor. É só para já deixar o nosso conselho informado. A Prefeitura Municipal de Formoso terminou de elaborar um projeto de saneamento básico de todo o município e do distrito de Goiás-Minas, que é o nosso distrito. Encaminhou para o Ministério da Integração Nacional esse projeto, com a Convares, e lá no projeto eu pedi para que ninguém colocasse atenção, que esse projeto tem que ser passado aqui pelo Conselho, eu acredito que vai ser encaminhado de lá para cá, para que a gente delibere sobre ele e tenha a contribuição aí do Conselho na questão do projeto que tem que ser aprovado, do saneamento básico do nosso município. Beleza, obrigado, Ivan. Pode contar com a gente, sim, que a gente traz para a nossa plenária aqui. Mais algum ponto, pessoal? Mais algum assunto geral? Ricardo? Faz parte. Para baixo de Três Marias. Não. Aqui vai ter, não. Aquele lá é outro, lá ele vai ser 4, 5. É 4, esse água abaixo de Três Marias. Então ele faz divisa com vocês. E eu fico na dúvida. Existe uma confusão de divisão dos comitês. Tem comitê que deveria ser só de lá do Rio, mas ele deve ser um pouco de cá. Nós temos uma baité aqui, mas é uma baitezinha petitinha. Estou falando porque a gente está muito. Não, é o de Três Não, Marias. esse é o de Três Marias. Esse é o Mas ele não está com Três Marias. Não, mas ele não deve ser SF4, não, ele deve ser 5. Ele
Ele deve ser 5, SF5. Eu estou confirmando porque a gente conhece bastante a bacia do Rio São Francisco, entende? E o Rio Abaeté, ele tinge o Rio São Francisco quando ele sai. A água desce de Três Marias limpa, mesmo no período de chuva, porque o Lago do Encanto é uma estação de tratamento de água neumática, mas o Abaeté compromete significativamente o Rio São Francisco, ali para Pirapora, vai descendo tudo contaminado, e muita turbidez, esse tipo de coisa. Então, é interessante a gente buscar o comitê que é responsável por aquele rio ali. É o de E Três também Marias. passa, ele É encontra o com o 4. Paracatu, entendeu? O Paracatu é um rio assim, que tem a água até limpa, apesar de pouco, mas é um dos rios mais limpos que tem no Alto São Francisco. Mas sem trabalho na BRD fica difícil a gente melhorar a água. Essa Angélica consultou aqui, é no 4 mesmo, tá? SF4. É. Por isso, do Lago Três Marias e abaixo. Bom, um informe para vocês, pessoal. O Fórum Mineiro de Comitês, como vocês sabem, nós fomos eleitos secretário executivo do Fórum Mineiro, mas o Fórum Mineiro ele vem encarando um novo desafio, que é a vacância do coordenador geral do Fórum Mineiro, que ele terminou o seu mandato no comitê e, para ser conselheiro titular do Fórum Mineiro e, consequentemente, ser coordenador, precisa ser o presidente do comitê. Como o mandato do nosso coordenador acabou no seu comitê afluente, ele automaticamente perdeu a sua coordenação geral. Então, o Fórum Mineiro, nesse momento, ele deu uma parada, nós fizemos outra reunião online e parou em razão dessa vacância. Então, por isso que eu não tenho levado mais notícias do Fórum Mineiro para vocês. Nós precisamos ainda do retorno do órgão ambiental para a gente poder convocar nossa próxima reunião do fórum, a gente está esperando esse retorno, mas estamos organizando, iniciando uma conversa com os outros comitês para fazermos um encontro mineiro de comitês em Belo Horizonte, muito provavelmente no final de janeiro ou começo de fevereiro, para a gente poder reunir todos os comitês e todo mundo levar as suas demandas. Então, quando isso conseguir avançar junto desses outros comitês, a ideia é que a gente faça em parceria com o Velhas, com o Doce e com mais alguns afluentes mineiros, seriam os realizadores do evento, e com o apoio de todos os demais comitês para a gente ter esse momento de debate e falar, inclusive, pelo da cobrança, da inadimplência, do sistema que não está se fazendo eficiente. Então, a ideia é a gente promover esse espaço de debate, e aí, assim que isso fechar, eu já mando no grupo para todo mundo ficar ciente, quem puder participar, obviamente, participar conosco lá. Estamos ainda vendo como é que vai ser o custeio ano que vem, né, Rony? Como é que vai se dar o custeio, se vai ter dinheiro para deslocamento, e a gente elege quem vai ser nossos representantes também nesse encontro. Sim? Em relação ao custeio, como eu falei até um pouquinho, mas eu acho que isso está sendo construído. A PXB precisa aprovar um PAP. Vocês têm um valor pequenininho lá que a gente colocou para deslocamento. E o que tinha sido combinado com o IGAM é que no início do ano, acho que 6 primeiros meses, o apoio seria via IGAM para diária de viagem, mas tem um saldo lá, Tobias, porque se houver alguma dificuldade, a gente consegue aportar. Por exemplo, esse evento de Riceu Mesa, que ele comentou que ele convidou, a teoria seria pagamento via IGAM, mas eu acho que eles vão ter dificuldade em investir com ele para não deixar o comitê sem o recurso, né? Por ser final do ano, então a gente vai se organizar. Mas é possível, assim, prestar o apoio tanto na organização quanto em custeio. Tá. E outro ponto também interessante é que nós estamos conversando com outros comitês para a gente tentar entender quais são os desafios que a agência está vivendo e, obviamente, a gente poder ajudar mutuamente. Temos ainda um recurso teórico do FIDRO, que, teoricamente, esse recurso vai ser disponibilizado para os comitês. Quanto maior a circunscrição geográfica, hidrográfica, quanto menos ela ganhar de dinheiro da cobrança, mais ela vai receber do FIDRO. Então, a ideia do órgão ambiental é isso. O saldo remanescente contábil do FIDRO, ele perfaz aí 750 milhões de reais. Mas é um saldo contábil. Esse dinheiro, de verdade, em Minas Gerais, não existe, né? Mas nós estamos tentando tratar, através dos comitês mineiros com o governo, para ver se a gente consegue viabilizar com que esse dinheiro seja, de fato, distribuído para os comitês afluentes e a gente possa executar ações, eventos, campanhas, projetos. Então, isso tudo também está acontecendo a nível estadual e esperamos que no começo do ano a gente consiga resolver. O órgão ambiental
tem uma resistência muito grande em falar desse dinheiro, porque, como eu falei, é um saldo contábil instituído através de um decreto, que foi o fundo, né, que é o FIDRO. Esse dinheiro, teoricamente, existe, mas, na verdade, ele não existe, né? Se você for lá abrir a conta e tirar o dinheiro não existe. Mas é aquilo, a gente tem que continuar a pressão para conseguir trazer esse dinheiro, e com isso a gente consegue abastecer a bacia do Urucuia com melhor recurso para fazer projetos, e o Paracatu recebe uma parte também para poder executar novas ações. Então, mais ou menos é isso que eu estou lembrando que eu trouxe para vocês. Não sei se Ali, a menina do Serviço Florestal me ligou. Janeiro vai começar. A Liliane do Serviço Florestal me ligou aqui. Janeiro vai começar os trabalhos em Paracatu, Unai. Ela vai mandar a lista aqui dos municípios, já está contratado. Então, ela sugeriu que ela procure o comitê a forma mais fácil de realizar essas tarefas é através do comitê, com o apoio do comitê. E ela vai estar trazendo, vai fazer uma apresentação e vai negociar com vocês para esclarecer para Não, maravilha, eu agradeço, Dirceu. E um outro ponto que a Thais estava me lembrando aqui, pessoal, vocês acompanharam no grupo, o Francisco mandou para a gente que a empresa contratada para aquele projeto lá em Formoso, ela já está instalada e ela começou já algumas atividades de mobilização, apresentou plano de trabalho, e ele comentou com a gente, sugeriu para que a gente trouxesse a empresa aqui nessa reunião para fazer uma apresentação. Entramos em contato tanto com a empresa quanto com o gerente dessa empresa, para eles virem, mas eles, em razão de estar organizando, fechando final de ano, não conseguiram alinhar para estar presente nessa reunião. Muito provavelmente eles devem aparecer futuramente e a gente leva na próxima reunião para eles apresentarem o andamento do projeto e a previsão de execução daquele projeto que a gente aprovou com recurso da Eletrobras, tá? Então, breve, isso também volta para a gente, eu trago para vocês, tá? Da melhor forma possível, tá bom? Olha, da nossa parte que era isso, não sei se Perunde tem um ponto, Thaís. Da minha parte, era isso. Não está ligado diretamente, né? Mas na verdade está ligado diretamente, né? O Comitê do Paracatu. Ontem foi aprovado em Brasília pela ANA a instauração da OGP do Rio Preto, que é um modelo novo de outorga de gestão por garantia e prioridade. É um novo modelo de outorga que está sendo colocado em aprovação pela ANA. E por que eu estou falando sobre isso? Apesar de ser no Rio Preto, ele desaba no Paracatu. E uma das premissas que eles colocaram lá é que seja colocado em utilização um ponto de monitoramento antes da queda antes da foz, isso, do Rio Preto. Então, é só para colocar aqui que a gente tem esse ponto também aí de atenção para poder estar monitorando do Rio Preto, né, que desaba do Paracatu. Lá a gente tem a possibilidade de um aumento de área irrigada, né, então um aumento de produtores participando com irrigação, mas que vai ter todo um acompanhamento da ANA, e a Irriganol também tem participado na construção desse novo modelo de gestão de outorga por gestão de prioridade e garantia. Então, só para informar também. Tem outros usuários aqui que estão diretamente ligados, né? A Bevap mesmo, ela tem também um ponto de monitoramento, né, que vai nos auxiliar também nesse processo desse nosso formato de outorga por gestão de prioridade. O Adson está participando do grupo gestor, ele não está aqui na reunião hoje, mas ele está participando do grupo gestor da bacia do Rio Preto. Ele é irrigante, né, usuário na bacia. Como ele, tem outros 5 usuários que fazem parte da OGP, e a Irriganol também está na coordenação, ajudando na coordenação e organização da OGP. Só para comentar sobre isso, só para a gente ver o quão complexo é essa questão de água aqui na região, e eu conversei com o rapaz da ANA, Marco Neves. Marco Neves, o superintendente, ele conversou comigo, eu estou com um problema no Rio Preto, e comentou do caso, né? Eu falei, não, eu estou sabendo, o Alisson passou para a gente. Eu falei, como é que são de áreas irrigadas? Ele falou assim, não, nós temos 29 mil hectares, 30 mil hectares de outorga, todo mundo instalado, e tem mais 29 para regularizar.
Então, para isso, para resolver, ele está montando esse grupo para tentar achar a solução e tentar equilibrar a equação, né? E eu acho que essa é a função mesmo, apesar do Rio Preto não ser gerência do Paracatu, mas se precisar de alguma coisa, obviamente que a gente está à disposição. Daí. Bom dia a todos, a Daiane, representante da BEVAP. E esse ponto relacionado ao EGP é de suma importância ser bem discutido e fundamentado aqui no Paracatu, porque nós estamos posicionados num lugar onde nós temos captações a montante do Rio Preto e a jusante do Rio Preto. E as condições do Rio Paracatu, a jusante do Rio Preto, são infinitamente melhores do que a montante, justamente pela entrega que é a contribuição do Rio Preto na bacia. E nós não temos ponto de monitoramento de disponibilidade, da disponibilidade nas nossas captações. Nós temos pontos de monitoramento do que a gente capta. E um dos pontos que eu levei em consideração, apesar de achar positivo, achar importante a alteração do modelo de avaliação de outorga, até para desenvolvimento econômico regional, o monitoramento da entrega desse afluente tem que ser muito bem fundamentado. Então, eu sugeri que instalasse a custeio da própria bacia uma estação de monitoramento, uma estação pluviométrica de monitoramento do exutório do Rio Preto e que a bacia do Paracatu efetivamente confira as entregas do Rio Preto para que não tenhamos problemas nos abastecimentos adjustantes de lá, inclusive o abastecimento da cidade brasileira de Minas, que dá logo adjustante de lá, e se a bacia do Preto não conseguir entregar o que é necessário, a gente compromete, inclusive, o abastecimento público. Então, é um ponto positivo, é um avanço que a gente precisa ter, inclusive aqui na bacia nas bacias do Estado de Minas, essa mudança no modelo de avaliação sobre a vazão residual e o modelo de vazão a ser considerado para a disponibilidade de outorga, porém, se a gente não investir nas questões tecnológicas que hoje o mercado nos oferece, para a gente ter eficiência sobre as entregas, sobre a contribuição, a gente tem um sério risco de conflito, e conflito alto entre abastecimento, entre os usuários e diversas outras questões que precisam ser mapeadas. E isso vai refletir diretamente aqui na nossa bacia. Obrigado, Daiane. Só para complementar aí, que ela falou da questão do abastecimento público e dessa alimentação animal. Então, as duas primeiras na ordem de prioridade. Que é o que tem que estar lá na... Sim. E também não é automatizado. Mas ontem, lá na hora que foi colocar, na hora que foi fazer a leitura para a deliberação, para colocar, eles colocaram todos esses pontos. Tanto é que por isso que o IGAM, porque o Rio Preto é uma bacia de domínio da União. E por isso que o IGAM está participando justamente por causa desses confrontos aí de entrega, principalmente relacionado ao Paracatu. Mas é muito, muito importante essa contribuição. Daiane, eu só quero fazer uma proposta para a gente poder depois sentar com calma e, se for o caso, a gente faz uma correspondência do CBH Paracatu demonstrando essas preocupações para a gente também, como é que eu posso dizer, interagir com eles e saber se a nossa bacia de fato vai ser impactada com essa falta de entrega. Eu acho que vale a pena, você que está ali vivendo muito mais isso, passar para a gente reúne com o Thaís, com o pessoal da Irrigação que talvez esteja mais dentro, o Adson, para a gente poder também participar e cobrar essa entrega. Eu acho que é importante, porque senão afeta, como você falou, até o consumo humano da cidade brasileira. Então, é importante, tá? Vamos tentar, depois você me manda alguma minuta que a gente faz essa correspondência. Show? Eu não tenho mais o que falar, não. Então, um bom Natal para vocês, bom ano novo para todos. Eu sou vice-presidente, vice não faz nada. Tá bom? Mas a preocupação é muito grande sobre esse fato. A Thaís, a gente tinha conversado antes da reunião, tá? Sobre... É uma CGE sem ser CGE que foi criada. Então, é uma preocupação grande, principalmente na jusante, para a entrega. Então, mas eu acho que tem que prevalecer o conversa entre todos. Tá bom? Mas, mais uma vez, bom Natal, um bom ano novo para todos.
que ano que vem seja bem melhor que esse ano. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, então era isso, nossa reunião. Fechamos a nossa pauta. Quero agradecer a participação de todos mais uma vez. Desejar um bom final de ano, bom Natal, boas festas. Toma cuidado com a dieta, com a glicose. E antes da gente ir embora, vamos tirar uma foto aqui na frente, que a gente registra esse momento, tá bom? Vem para cá. Isso aí. Eu estou impressionada com organizar a próxima. Até o horário é. Você tá aí doido para. Foi Foi minha primeira